Nesse vídeo, teremos o relato de outra conversa entre Deus e Abraão, provavelmente alguns dias depois da anterior, talvez como recompensa da sua alegre obediência à lei da circuncisão. Aqui trataremos da gentil visita que Deus faz a Abraão e a gentil acolhida de Abraão àquela visita, os assuntos que foram discutidos, os objetivos do amor de Deus a respeito de Sara, os objetivos da ira de Deus contra Sodoma, a revelação que Deus fez a Abraão da sua intenção de destruir Sodoma e a intercessão que Abraão fez por Sodoma. Certamente você compreenderá mais profundamente este capítulo através dos vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação dos ensinos trazidos aqui ao seu dia a dia. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja Cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a história, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. Se você ainda não é inscrito no canal, é importante que você se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like e o seu comentário ao final do vídeo, para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos. Um costume que ainda é frequente entre os asiáticos é o de assentar à porta de suas tendas para desfrutarem o ar refrescante no calor do dia. Abraão estava assim quando o Senhor apareceu a ele. Embora Abraão não reconhecesse imediatamente o Senhor na pessoa do celestial visitante, logo percebeu que o principal dos três mensageiros era o próprio Jeová. Era o anjo do Senhor que aparece diversas vezes nas primeiras páginas do livro de Gênesis. Esta é uma manifestação conhecida como teofania, Deus aparecendo de uma maneira mais perceptível para aqueles que irão receber a sua palavra. A tenda de Abraão estava localizada nos carvalhais de Mamre. Em nossa análise do capítulo 13 de Gênesis, nós já falamos amplamente sobre os carvalhais de Mamre. No entanto, é importante lembrar que a residência de Abraão ficava na vizinhança imediata de Hebrom. Embora a palavra hebraica Ilom possa ser traduzida para carvalho ou terebinto, este último é provavelmente o que deve ser preferido, pois os terebintos eram árvores sagradas do santuário cananita de Hebrom e que caracterizavam esse lugar. A caverna de Macpela estava localizada no mesmo local. O patriarca estava em íntimo contato com os lugares sagrados e sítios santificados. Através dos séculos, carvalhos sagrados ou terebintos remontam aos tempos patriarcais. É muito interessante notar como a aparição de Deus a Abraão parece ter tido mais familiaridade e liberdade e menos grandeza e majestade do que aquelas sobre as quais vínhamos lendo até aqui. E, portanto, mais se parece com aquela grande visita que, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus iria fazer ao mundo quando o Verbo iria fazer-se carne e se manifestar como um de nós. Deus graciosamente visita aqueles em quem Ele primeiro despertou a expectativa sobre Ele e se apresenta àqueles que o esperam. Esses três homens eram três seres espirituais celestiais, assumindo agora corpos humanos para que pudessem ser visíveis a Abraão e pudessem conversar com ele. De fato, muitos estudiosos dizem que um desses anjos era o Filho de Deus, o anjo do Senhor, o anjo do concerto a quem Abraão distinguiu dos demais, e que é chamado de Senhor. Sem dúvida, esta é uma das passagens mais misteriosas do Velho Testamento. A igreja primitiva era da opinião de que ela falava da Trindade, visto que o Senhor aparece em três pessoas. Muitos eruditos modernos estão convencidos de que uma exegese sadia não chegará a esta conclusão, como veremos na análise deste texto. Abraão se dirigiu a um deles como Adonai, termo veterotestamentário usado exclusivamente para Deus. Com vogais diferentes, ele pode significar meu Senhor, título de respeito, que podia ser usado em relação a outro homem também. Contudo, o texto massorético, ou recebido, declara insofismavelmente que ele percebeu imediatamente quem eram eles. De fato, provavelmente ele estava orando
e esperando tal visita por muito tempo. As outras versões antigas também confirmam o texto tradicional. Abraão não apenas chamou um dos homens de Adonai, como também os seus esforços frenéticos para acomodar os visitantes inesperados durante o calor do dia excedem até a proverbial hospitalidade oriental. E também o seu medo de que os homens passassem dele dificilmente seria a atitude de um veterano do deserto. Portanto, os estudiosos se dividem neste ponto. Uns consideram que Abraão sabia, desde que os vira, que aqueles homens eram seres de extraordinária dignidade e honra, e quando os viu, ele os saudou com honra e os convidou a repousarem e os serviu de forma excelente, mesmo sem saber de que se tratava de seres celestiais, e só veio ter certeza disso ao longo da conversa que teve com eles. Outros vão dizer que o serviço de extrema honra prestado por Abraão foi fruto de sua certeza, desde o momento em que os vira, de que aqueles homens eram seres celestiais, dos quais um possuía uma honra ainda maior. De qualquer forma, Abraão, usando pronomes singulares no versículo 3, dirigiu-se a Adonai como líder do grupo. E então, nos versículos seguintes, incluiu os outros em seu convite geral. No versículo 22, os dois homens, chamados de anjos, no capítulo 19, versículo 1, foram para Sodoma, enquanto o Senhor ficou para trás para conversar com Abraão. Aqui está claro que os dois homens devem ser diferenciados do Senhor propriamente dito, que também aparecera em forma humana. Não obstante, as evidências não são só estas. No versículo 21, o Senhor disse: "Descerei agora e verei." Mas ficou para trás, e os dois anjos desceram. Desta forma, quando eles entraram em Sodoma, o próprio Senhor entrou. Senão, não teria cumprido a sua palavra. E novamente, um dos anjos que estava com Ló disse que ele, pessoalmente, era capaz de subverter Sodoma. Quando esse ato foi realizado, o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Portanto, apesar de o Pai, o Filho e o Espírito Santo não serem apresentados em Gênesis 18 e 19, o escritor não hesita em dar a entender que, embora os anjos não fossem o Senhor foi representado neles. O texto também nos diz que Abraão se prostrou em terra. E segundo Calvino, esse sinal de reverência era uma prática comum entre as nações orientais e que o mistério que alguns dos antigos escritores tentam extrair desse ato, a saber, que Abraão adorou um dos três, a quem ele viu e por isso percebia pela fé que havia três pessoas em um só Deus, é frívolo e deve ser ignorado. Abraão imediatamente reagiu com a hospitalidade que ainda hoje subsiste entre o povo da Palestina. Curvando-se diante deles, Abraão implorou que os estranhos parassem em sua tenda, tirassem o pó dos pés, lavando-os e descansassem debaixo da árvore. O lava-pés aqui era um refrigério, pois diferente dos nossos dias, nos tempos antigos, como de Jesus também, os pés eram protegidos apenas por sandálias ou solas presas com tiras, deixando-os descobertos e assim entravam em contato direto com a terra, com a lama ou com a poeira. Após o calor de um lugar como aquele e de uma viagem longa, ter os pés lavados era um grande alívio, e esta foi a primeira coisa que Abraão ofereceu. A segunda foi o descanso sobre as sombras dos carvalhais ou terebintos, como já vimos. O patriarca disse que lhes serviria uma refeição e depois eles poderiam continuar a viagem. Seu convite foi aceito. Abraão e Sara prepararam um momento especial para que eles pudessem comer juntos com aqueles seres celestiais. Ele lhes prometeu um pouco de água, mas trouxe tanto queijo fresco, em outras versões, uma espécie de iogurte ou leite coalhado, que era misturado com leite, conhecido como remã, que era uma bebida refrescante servida a viajantes cansados, enquanto se preparava uma refeição mais substancial. Ele propôs um bocado de pão e fez Sara assar um considerável número de litros de farinha. Esses pães foram cozidos sobre brasas e eram considerados um alimento muito delicioso. A isso tudo, ele adicionou a carne de um novilho cevado e deu ao moço ou rapaz para que se preparasse. O moço aqui, provavelmente, segundo alguns estudiosos, é Ismael. O novilho era um luxo raro e extra que ele providenciou para os respeitáveis visitantes.
Algo digno de nota foi a quantidade de comida oferecida na refeição inteira, o que corresponde, segundo o abade Fleury, cerca de 25 quilos de alimento em nossos dias. As 3 medidas de flor de farinha equivale a 6,3 litros, o que significa um total de 18,9 litros. E segundo alguns estudiosos, podemos concluir que os homens daquela época eram de uma estatura muito maior, além de possuírem vidas mais longas do que nós. Isso também pode ser visto na Odisseia de Homero, onde Eumaeus entreteve Ulisses com grande hospitalidade, tendo preparado 2 porcos somente para os 2. Em outra ocasião, foi dito que um grande porco foi preparado para apenas 5 pessoas. De maneira tipicamente oriental, ele ficou de pé enquanto eles comiam e atendeu a todas as suas necessidades. Tal tipo de hospitalidade poderia até ter sido oferecida a quaisquer estranhos que fossem bem-vindos. No entanto, o que tornou a cena tão incomum foi o ritmo acelerado em um dia quente e sufocante. Algo inusitado estava para acontecer e Abraão fora capaz de prevê-lo. O aspecto mais incomum da cena, todavia, foi o fato de o Senhor e os seres celestiais comerem. Segundo Calvino, alguns explicam isso dizendo que eles só aparentavam estar comendo, como se fossem pessoas, mas essa fantasia penetra sua mente por intermédio de outro erro. Imaginam que os anjos eram meros espectros, não dotados com corpo real. Mas a questão é muito simples. Deus, que criou do nada o mundo inteiro e que diariamente prova ser um ser maravilhoso, artífice na formação de criaturas, pode conceder a capacidade dos anjos adquirirem corpos temporários para poderem cumprir um ofício determinado. A questão mais importante aqui é o fato de Deus ter consentido em comer à mesa de Abraão. Isso é um acontecimento sem precedentes no Velho Testamento. Em Juízes 13, o anjo do Senhor recusou-se a comer com Manoá. O notável paralelo é o convite de Jesus em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. A primeira coisa interessante aqui é que Deus começou a se manifestar em seus anjos. A razão pela qual Moisés apresenta a um só tempo 3 oradores, enquanto que, em outro momento, ele atribui o discurso somente a um, significa que os 3 juntos representam a pessoa de um só Deus. Abraão estava agora com 99 anos de idade, de modo que a frase "por esse tempo da vida" deve significar tanto um ano completo ou 9 meses a partir daquele tempo presente, o tempo normal de gravidez. E no caso de Abraão, o significado seria o de que, apesar de sua idade, Abraão estaria vivo, ou, no caso do bebê, ele nasceria vivo. E quanto à questão de se perguntar sobre Sara, podemos inferir que, novamente, se promete a Abraão um filho, porque ela não esteve presente no oráculo anterior. Os que consideram que Abraão não estava ciente de que eram seres celestiais, dizem que foi aqui que ele teve a certeza disso. Era o costume modesto daquele tempo que as mulheres não se sentassem à mesa para a refeição com os homens, ao menos não com estranhos, mas ficassem confinadas aos seus próprios aposentos. Por isso Sara aqui não está à vista, mas não estava onde não pudesse ouvir. E assim como Abraão havia mostrado a fragilidade humana no capítulo anterior, ao sugerir que Ismael poderia ser o herdeiro, Sara também faz a mesma coisa. Ela acaba rindo consigo mesma, pois o texto nos diz que, pelos modos naturais, a concepção não seria possível, pois já Sara havia cessado o costume das mulheres. No entanto, como já vimos anteriormente, havia um propósito em tudo isso. Deus mostraria o seu poder e glória, realizando um grande milagre. Sara teve medo e mais uma vez mostrou a fragilidade humana ao dizer que não riu, mas Deus disse que ela não deveria negar porque ela havia rido. Apesar da incredulidade de Sara, Deus ratificou a sua aliança com Abraão e Sara. Os planos de Deus não podem ser frustrados pela incredulidade humana. A falta de fé dos homens não impede o agir soberano de Deus. No capítulo 14 de Gênesis, nós analisamos a Guerra dos Reis e vimos como Abraão partiu para socorrer o seu sobrinho Ló,
que na época estava morando em Sodoma, que era uma cidade próspera e importante que ficava na região bem ao sul de onde hoje é o território do Estado de Israel. Então, vemos neste capítulo 18 que Deus vai avisar Abraão que iria enviar castigo e punição sobre a cidade de Sodoma. E Abraão vai interceder numa conversa muito interessante com Deus. Abraão aparece como alguém que tem muita comunhão com Deus. Mais uma vez, Abraão está de uma maneira extraordinária na presença de Deus. Quando lemos o texto sagrado, vemos que Deus está consciente de tudo o que acontece no mundo. O Senhor afirma claramente que aquilo que é conhecido, que está se passando, chegou à presença dele. Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo no mundo e na sua vida, porque Deus é onisciente e Deus é justo. A maldade humana só pode ir até o ponto onde Deus tolera e permite que o ser humano possa agir. Daí em diante, há um limite da paciência e da tolerância divina. E aqui nós vemos Sodoma e Gomorra chegando no nível de pecado extremo que será expresso no capítulo 19 e se tornaram cidades perigosas para os próprios seres humanos. O pecado de Sodoma apresentado na Bíblia é uma distorção do relacionamento entre as próprias pessoas. Tanto em Ezequiel 16, como através da discussão do assunto na tradição judaica, Sodoma é acusada de discriminação contra as pessoas pobres e simples, acusada de uma falta de hospitalidade muito grande, de uma grande violência, de uma grande injustiça e de um comportamento sexual desequilibrado e fora do normal. Então, esse tipo de postura leva uma ameaça para todos os homens em todas as relações intra-humanas. Aqueles homens eram violentos, sexualmente violentos e depravados, e não faziam diferença entre homem e mulher nos relacionamentos sexuais. Eles não estavam no padrão do casamento monogâmico estabelecido por Deus para Adão e Eva. O caminho que eles escolheram era o polissexual, onde nada era proibido. Este erro não atingia somente algumas pessoas, mas toda a cidade estava se espalhando. É interessante notar que para Abraão era bem provável que no mínimo havia uns 50 justos na cidade, mas ele estava grandemente enganado. Por isso, as atitudes de Deus nos mostram que ele sabe o que faz, que ele tem a perspectiva completa da realidade. O texto bíblico nos diz que Abraão chegou para falar com Deus sobre o problema de Sodoma e Gomorra. É impressionante vermos isso. Alguém pode perguntar, como isso pode acontecer? Não dá para entender essa história. Será que Deus não é onisciente e onipotente? Como um reles mortal, um simples ser humano, ainda que seja um ser extraordinário como Abraão, como pode esse homem ter coragem de chegar diante de Deus e fazer uma pergunta dessas? Como entender isso? Bem, é muito importante compreender que o Deus da Bíblia, além de ser um Deus distanciado, grandioso e poderoso, é absolutamente um ser amoroso, um Deus que ouve a palavra daquele que está em aliança com ele. Abraão fala com Deus, mas com reverência. Ele respeita Deus. Não devemos ficar com a impressão de que Abraão discutiu com o Senhor, pois não foi isso o que ele fez. Ele não conversa de maneira afrontosa e baseia o seu questionamento na própria justiça divina. Ele sabe quem Deus é, que Deus não é um déspota horroroso que faz o que bem entende e que não há nenhuma explicação para o que ele faz. Abraão sabe que não é assim. Deus é justo e bondoso. Portanto, qual seria a razão de Deus tomar uma atitude dessas? A destruição repentina de Sodoma e Gomorra é usada nas Escrituras como exemplo do julgamento justo de Deus sobre os pecadores. E Jesus a usou como advertência ao povo no fim dos tempos. Abraão já havia salvo o povo de Sodoma exclusivamente por causa de Ló. Ainda que, aparentemente, nenhum dos cidadãos tivesse dado o devido valor ao que Abraão havia feito por eles. Todos voltaram ao seu antigo modo de vida e não deram ouvidos à advertência de Deus. Além da situação de Ló, que para começar nem deveria estar em Sodoma, Abraão não queria que todas aquelas pessoas se perdessem para sempre. Deus não quer que nenhum ser humano pereça e deseja que todos os homens sejam salvos. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. A questão não é o tipo de pecado que as pessoas cometem, apesar de alguns terem consequências mais sérias que outros, mas sim o fato de que o salário do pecado é a morte. E além dessa morte, o que os espera para a eternidade é o inferno. O texto nos mostra que Abraão começa a apresentar o seu argumento.
E aí ele faz algo interessante. Ele começa com 50 pessoas e vai diminuindo, até chegar a 10 justos. E Deus diz que, por amor aos 10, ele não destruiria a cidade. No entanto, a verdade é que Deus veio falar com Abraão, pois ele sabia que Sodoma e Gomorra havia chegado num nível de maldade tão grande como um câncer que havia se propagado por toda a cidade. E o Novo Testamento vai mostrar que Ló, apesar de sua fragilidade, sentia duramente a vida de injustiça e maldade que havia em Sodoma. O texto vai nos mostrar como Deus é justo e como a misericórdia divina se manifesta no coração de Abraão, que cresceu e se desenvolveu com Deus, e esta misericórdia provoca uma das coisas mais importantes que agrada a Deus na vida de uma pessoa, que é a oração, a intercessão. Ou seja, Abraão intercede com o sentimento que vem de Deus em favor daquela cidade tão perdida e fragilizada por causa do pecado. Então, nós vamos observar aqui, nesse texto, o surgimento de um tema que é um dos mais relevantes da história da fé, que é a questão da intercessão e da oração. No capítulo 20, nós descobriremos que Abraão vai ser chamado de profeta. E no contexto de Abraão, profeta tem o sentido de intercessor. A intercessão, a oração é absolutamente misteriosa. Quando pensamos em orar, surgem talvez muitas dúvidas em nossa mente, pois a oração não consegue ser compreendida pela mente humana, pois não faz sentido, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, por que eu preciso informá-lo a respeito de alguma coisa e pedir alguma coisa? Por que eu vou pedir para alguém que já sabe tudo e sabe como conduzir? E é até perigoso, pois eu posso pedir algo errado, algo que vai piorar a minha situação. Como funciona isso? Naturalmente, Deus poderia dispensar o ser humano da prática da oração, mas há algo no coração de Deus que tem a intenção de que nós venhamos a ser canais da manifestação da bênção divina. Então, a oração e intercessão têm um poder especial de produzir grandes bênçãos em nossas vidas e, ao mesmo tempo, fazer Deus mudar circunstâncias e agir na história por intermediação do seu servo e do justo. Este é um mistério surpreendente. A oração nunca vai ser completamente compreendida, mas ela é um dos maiores sinais de espiritualidade, de dependência de Deus. E à medida em que uma pessoa ora de verdade, ela comprova que está tendo um relacionamento de qualidade com o próprio Deus. Abraão e outras pessoas que desenvolveram um relacionamento especial com Deus nas Sagradas Escrituras tornaram-se íntimos de Deus e cresceram e foram transformados e se tornaram amigos de Deus e com o coração de Deus através da prática da oração, da prática da intercessão. E aí vem uma grande realidade especial. A oração, mais do que mudar as circunstâncias, traz em si o grande benefício de mudar a nós mesmos para que nos tornemos mais parecidos com o nosso Deus. Diante desse fato, não deixe de participar da nossa corrente de oração e intercessão, toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas, aqui no canal. Continuaremos meditando ao longo desta semana nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida diária. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe esse conteúdo precioso com os seus contatos.